Estou começando aqui com o Nicolas, que foi meu cliente numa consultoria para um e-commerce. Nicolas, queria pedir para você se apresentar, contar quem você é, o que você faz, onde você trabalha. Claro, eu sou o Nicolas, trabalho num e-commerce farmacêutico há quase um ano e sou responsável pela parte de performance da empresa, cuido de toda a parte estratégica e campanhas online, questão de e-mail marketing e tenho já experiência na área de mais de 4 anos, então já tenho um chão aí. E vamos falar um pouquinho sobre neuromarketing e ciência comportamental, que eu sei que é um tema que você acaba se interessando aí, que você acabou estudando aí nessa sua jornada. Até que ponto você acha que o uso dessa ciência comportamental, de neuromarketing, de neurociência para negócios, pode ajudar um negócio? Uma empresa, o teu negócio, por exemplo? Acho que hoje em dia acaba sendo indispensável o uso do neuromarketing em qualquer empresa, porque com o passar do tempo, estudos mais aprofundados, mais do que a gente estuda por conta própria, a gente percebe que marketing está completamente conectado com a tomada de decisão de escolhas, principalmente na hora da decisão de compras, principalmente no digital, onde se tem muitas opções, muitas possibilidades, muitas opiniões a respeito de um produto. Então, ter a noção de como que um cérebro funciona minimamente, como ele influencia nisso e como a gente pode influenciar nisso, hoje em dia é indispensável, pensando principalmente em tráfego pago, em orgânico, porque é o que vai fazer a pessoa tomar alguma ação. E você acha que é só sobre decisões ou você acha que pode trazer também insights para o negócio? Na sua área, por exemplo, que é de performance, você enxerga que ciência comportamental, a neurociência, o neuromarketing pode trazer insights para você? Com certeza, porque por mais que a gente acabe focando muitas vezes na tomada de decisão, é, essa tomada de decisão tem um porquê e como que ela corre. Então, ela vai te influenciar em quais decisões você tem que tomar para poder fazer alguma estratégia de campanha, uma seleção de público, até uma criação de criativo que um simples olhar da foto para o lado de um bebê olhando para o texto ou olhando para frente pode influenciar no CTR da sua campanha. Então, ela influencia completamente na tomada de decisão. Você já participou de algum projeto que tenha utilizado neurociência, neuromarketing? Sim, que inclusive foi o que você fez, onde a gente Aham. que um dos principais pontos foi realmente essa parte que a gente trabalhou muito na questão de criativos e na parte estratégica para entender o público, o que que o nosso público estava procurando dentro do e-commerce, quais eram as páginas mais visitadas e dentro das nossas principais páginas, como Home, o que que era mais visto, pois era uma página com bastante informação. Então, a gente fez todo esse estudo e ele influenciou bastante nos resultados. Falando nesse estudo, foi comparado esse site em questão, na empresa onde o Nicolas trabalha, e outros 2 sites de empresas concorrentes. E, obviamente, né, que a gente usou o mesmo layout dos sites dos concorrentes para não influenciar, né, nos respondentes, e principalmente para o header, né, para a parte de cima da página, onde efetivamente, se as pessoas não prestarem atenção ali naquele momento, a gente simplesmente perdeu aquele lead e as pessoas acabam saindo, ou então, enfim, rolando para baixo, e a maioria das pessoas, dos varejistas, acabam investindo ali, né, em banners, em comunicação, em destaques. E você acha que ajudou a performance desse e-commerce que você trabalha, depois que a gente chegou nas conclusões, depois que a gente fez as alterações que a gente descobriu? Com certeza, acho que os mais perceptíveis foram, que nem a gente comentou, os criativos das campanhas. Houve uma diferenciação no CTR delas, ou seja, a pequena alteração que a gente fez com as análises de eye tracking e tudo mais, resultou ou seja, tanto que o programa mostrou se resultou na mudança de performance da campanha, então aumentou a taxa de cliques, consequentemente acaba aumentando um pouco a taxa de conversão. Tanto na página inicial, que a gente acabou fazendo uma boa limpeza de coisas que estavam lá, que Uhum. davam trabalho, que reduziam, aumentava muita informação, virava uma poluição visual, que a gente conseguiu fazer uma redução, ficou mais clean, e você viu que os clientes clicavam mais onde a gente queria que eles clicassem, e paramos, diminuímos alguns trabalhos que eram perdidos
que a gente perdia tempo fazendo e não tinha tanta necessidade assim. E você acha que, por exemplo, se a gente não tivesse feito esse projeto, que usou muito eye tracking, né, para descobrir os pontos focais ali de atenção, você acha que a empresa que você trabalha teria chegado na mesma conclusão sem o uso dessa ferramenta? Não, com certeza não. A gente ainda fica num certo achismo do que pode ser que está dando certo, que pode não. O home da página era muito do mesmo jeito há muitos anos, então tinha um certo tradicionalismo ali que provavelmente a diretoria não ia querer alterar para manter esse padrão. Então seriam coisas que sem o eye tracking seriam quase impossíveis de acontecer. Eu lembro também um detalhe que existe uma mascote dessa empresa, e foi a pedido do presidente da empresa que ela tivesse em todos os lugares, ela estava poluindo muito a página. E a gente Uhum. descobriu nesse experimento que menos dessa personagem era mais. Então a gente chamaria mais atenção para os produtos do e-commerce e menos para ela. Foi mais ou menos isso, né, Nicolas? Foi, ela em muitas partes de um monte de lugar que ela estava, ela acabava sendo completamente ignorada. Então a gente focou só em áreas mais principais, assim, só para focar que a gente tem essa mascote, mas também poder trazer o foco de volta para os produtos. E só assim que a gente conseguiu efetivamente convencer esse presidente que, enfim, não era Sim, a adequado base de poluir dados. exatamente, né? Baseado em dados, efetivamente, porque senão era a vontade dele que ia prevalecer. E falando nesse tipo de estudo, você faria outros projetos usando o neuromarketing? Com certeza, principalmente esse do eye tracking pelo baixo custo, em relação a uma análise de laboratório. Então, e ela te dá muitas opções, você consegue fazer análises mais rápidas, mais objetivas, então o trabalho de uma campanha específica, algum cliente que está, porque cada cliente é um caso, então às vezes é uma área mais difícil, então vale a pena às vezes pelos insights que você consegue vir através do eye tracking e também melhorar a performance de campanhas que já estão rodando, que ajuda também na seleção de públicos e tudo mais. Legal. Se você puder falar alguma coisa para colegas seus que trabalham com gestão de tráfego, trabalham em marketing, que nunca usaram neuromarketing, nunca usaram neurociência aplicada, o que você falaria para eles? Bom, eu sou suspeito que é o grande interesse de minha parte, então, mas eu acho que uma forma simples de não convencer, mas talvez começar esse processo de convencer alguém da área que não acredite muito, é, basicamente não tem, hoje em dia não dá mais para separar o marketing do neuromarketing. As pessoas, para comprar, elas têm que tomar uma decisão, e se você não entender minimamente o que se passa na cabeça delas, para que elas prestam atenção, no que elas estão olhando, no que elas estão atrás, você não vai fazer uma campanha tão efetiva de marketing. Ainda mais no mercado extremamente competitivo que é hoje em dia. Então, você tem quase que a obrigação de minimamente você conhecer um pouco do seu cliente e do que ele está procurando lá dentro. Não basta ter um produto bom, não basta ter uma campanha boa. Você tem que entender como que você vai atender o seu cliente.